Bom dia, o meu nome é Célia Andrade, eu sou médica neuroradiologista do Laboratório CDB, Grupo Aliança, e pesquisadora do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e tenho o prazer de participar aqui desse módulo para apresentar os trabalhos que foram condecorados, premiados no RCNA do ano passado, e é um privilégio ter aqui conosco a doutora Daniele Viana Monteiro Santos, da Instituição Beneficência Portuguesa de São Paulo, com o trabalho Cavernomas e Nervos Cranianos, uma apresentação rara de uma lesão comum. Bom dia, então vamos começar com a apresentação de cavernoma em nervos cranianos, uma rara apresentação de uma lesão comum. Então, os cavernomas, eles são considerados uma malformação vascular benigna de baixo fluxo. Microscopicamente, o que acontece é que a gente tem uma perda de proteínas do complexo juncional de células endoteliais, levando ao afastamento dessas células e à dilatação desses vasos, levando à formação de cavernas cheias de sangue. E macroscopicamente, esses cavernomas vão ter um aspecto de amora, geralmente circundados por um halo de hemosiderina. Com relação à patogênese, os cavernomas eles podem ocorrer como uma doença esporádica, que seria a maioria dos casos, geralmente se apresentando como uma lesão isolada, sendo que desses casos, 30% vem associado com uma anomalia do desenvolvimento venoso. E, geralmente, quando isso ocorre, existe um aumento do risco de sangramento dessas lesões. Aqui a gente tem um caso de um cavernoma no lobo frontal direito associado a uma DVA. Com relação à doença familiar, que representa 15 a 20% dos casos, geralmente ele vem se apresentando com múltiplas lesões e geralmente esses pacientes também têm associado outras condições sistêmicas, desde lesões de pele a outro tipo de lesão, como meningioma ou astrocitoma. Aqui a gente tem um caso de uma doença familiar, onde a gente observa a presença de múltiplos cavernomas espaço pelo parênquima encefálico. Aqui um outro caso, onde a gente tem múltiplos cavernomas, onde o paciente também tem um meningioma associado. Esse seria o tipo 3 da doença familiar. Bom, só falando um pouquinho sobre a patogênese, a teoria mais aceita seria a teoria dos 2 hits de Knudson, onde acredita-se que o paciente tenha uma perda de um alelo e um alelo funcionante. E para que essa lesão ela venha a se desenvolver, ele precisa passar por um second hit, onde ele vai perder esse alelo funcionante, levando ao desenvolvimento dessa lesão, onde a gente observa uma proliferação dessas células endoteliais mutantes e uma incorporação das células endoteliais vizinhas. E para a progressão dessa lesão, o que influencia muito é o microambiente imunoinflamatório determinado por essas lesões. Bom, com relação aos achados de imagem, na tomografia, cerca de 30% a 50% dos casos a gente acaba não detectando, ou então a gente vai encontrar focos hiperdensos, que pode vir acompanhados de outros achados, como calcificações, como a gente vê aqui nesse caso. Na ressonância magnética, tem uma característica típica na sequência T2, onde a gente vê essas lesões circundadas por um halo de marcado baixo sinal e um centro reticular com aspecto em pipoca, onde a gente vê um mix de hiper e hipossinal. Na sequência de suscetibilidade magnética, a gente vai encontrar o efeito Blumen e geralmente essas lesões não têm realce pelo contraste. Além disso, é importante a gente frisar que essa é uma lesão oculta na angiografia digital. Aqui é só um esquema para a gente mostrar um pouquinho da anatomia desses nervos cranianos. E aqui eu já vou mostrando os casos. Aqui a gente tem uma lesão acometendo o segmento intracraniano do segundo nervo craniano.
E aqui embaixo a gente vê o acompanhamento dessa lesão, onde a gente percebe um aumento de suas dimensões com formação de nível líquido, inferindo que essa lesão teve um sangramento. Aqui também, além de acometer o segmento intracraniano do nervo óptico, a gente também tem um comprometimento do quiasma e também do trato óptico. Aqui, nesse caso, o paciente ele tinha queixa no nervo oculomotor, paciente com diplopia, ptose, e nos exames de imagem foi identificada essa lesão, aqui acometendo o núcleo do oculomotor e a porção mais proximal do seu segmento cisternal. Aqui a gente tem outro caso também de acometimento do nervo oculomotor, onde a gente tem tanto acometimento do núcleo quanto do segmento mais proximal cisternal. Aqui a gente tem também outra lesão com acometimento do núcleo do troclear. Esse também acomete o núcleo do troclear e é associado a uma DVA. Aqui o paciente tinha queixa de uma neuralgia trigeminal e a gente percebe um acometimento tanto da porção intraparenquimatosa quanto cisternal e do cavum de Meckel. Aqui também, acometendo a porção intraparenquimatosa e mais proximal do segmento cisternal. Aqui, o paciente tinha uma lesão no sulco bulbo-pontino, acometendo o trajeto do nervo abducente. Nesse outro caso, o paciente ele tinha acometimento tanto dos núcleos do sexto e do sétimo nervos cranianos. Aqui, nesse outro caso, o paciente tinha acometimento dos segmentos cisternais do sétimo e do oitavo nervos cranianos à esquerda. Aqui, nesse caso, o paciente tinha acometimento do núcleo do oitavo nervo craniano. E aqui, nesse caso, esse paciente ele tinha acometimento tanto dos segmentos cisternais quanto da porção intraparenquimatosa do complexo nono, décimo e 11º. E aqui, só para finalizar, esse paciente tinha uma síndrome de múltiplos pares cranianos e foi identificado um cavernoma de tronco gigante. Só para concluir, cavernomas em nervos cranianos é considerado uma entidade rara e que pode ter uma implicação clínica importante relacionada à funcionalidade desses nervos cranianos. Existem poucos casos relatados na literatura, e geralmente essas lesões têm um comportamento mais agressivo quando comparado com cavernomas intraparenquimatosos, e é importante a gente ter em mente os diagnósticos diferenciais e também o tratamento cirúrgico, que ainda são considerados um desafio. Essas são as referências, obrigada. Daniele, sua apresentação foi excelente, realmente um belo compilado aí de casos, né, de cavernomas. O aspecto da lesão é muito típico, mas essa correlação anatômica com o núcleo do nervo craniano, eu acho que foi muito útil, né, uma informação muito útil do seu trabalho, até para correlacionar com os dados clínicos, né? E especialmente ali a localização cisternal, né, realmente chama muita atenção. Então, parabéns pelos casos, eu acho que é de uma relevância extremamente importante. E o que eu queria te perguntar, especialmente, quais são os planos, né, de vocês em relação à publicação, porque vocês têm que publicar esse trabalho, porque, né, é realmente muito didático. Então, conta para a gente um pouquinho como é que estão esses planos aí. Então, a publicação está em andamento, a gente está finalizando. E inicialmente a nossa ideia seria tentar a publicação dentro da Radiographics mesmo, já que foi um trabalho premiado, né? Então a gente vai tentar, mas caso não dê certo, a gente vai partir para outras tentativas. Vai dar certo sim, boa sorte, parabéns. Obrigada.